Bom dia, queridos e amados irmãos da IPI Metropolitana de Brasília. É um prazer enorme estar com vocês nessa manhã, fazendo a abertura da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Irmãos, vamos falar com Deus, vamos conversar com o Senhor nessa manhã. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, obrigado por podermos estar, Pai, reunidos, mesmo que à distância, Senhor, para louvar e bendizer o Seu nome. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo temos aprendido durante essa pandemia, Pai, e porque o Senhor tem nos guardado dia a dia, Senhor. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando, Pai. Abençoe a nossa professora, que trará a lição hoje para os nossos corações, Pai. E que toda palavra que sair da boca da Tua filha, Pai, seja a Tua palavra, Senhor. Seja aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nesse dia, Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus, Seu Filho amado. Amém. Irmãos, vamos fazer juntos a leitura nessa manhã do Salmo de número 1. Você pode abrir aí no seu smartphone, no seu computador, ou na própria Bíblia, né? Na Bíblia impressa. Fiquem à vontade, vamos ler juntos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Quão atual é esse capítulo de Salmos nas nossas vidas, né? E nós continuaremos aqui na Escola Dominical aprendendo cada vez mais sobre a palavra do Senhor. Amém? Então, que nós tenhamos a partir de agora uma excelente aula, né? Teremos agora um momento de louvor e após o louvor teremos a nossa aula de hoje, tá bom? Espero todos aqui à noite, às 19h15, para que nós possamos continuar como igreja do Senhor, nos alimentando e estando sempre ainda mais, né, no caminho do Senhor. Amém? Todos tenham um excelente dia. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes
fazes bem, tudo quanto há em mim, e vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança,
cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, Senhor, fiel a mim. Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã, onde nós nos reunimos para mais uma escola bíblica dominical, sendo membros formadores da Igreja IPI Metropolitana de Brasília. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa revista Servindo ao Senhor em Novidade de Vida, da editora Didaquê. Vamos estudar a terceira lição, que é a dinâmica da santificação. Antes de nós começarmos nosso estudo, a nossa aula, eu gostaria de orar com vocês. Oremos. Grande Deus, nosso Senhor amado, Pai de nosso querido e Salvador Jesus Cristo, nós queremos nessa manhã de domingo consagrarmos nossa vida ao Senhor, glorificarmos o Senhor pelo que o Senhor é em nossas vidas, pelo que o Senhor faz por nós, pelo privilégio de sermos filhos, salvos e santificando, Senhor Deus, dia a dia, até chegarmos na presença gloriosa do Senhor, Pai. Por isso, Senhor Deus, nessa manhã nós pedimos que o Senhor nos oriente, que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir em nós, para que nós possamos compreender o que o Senhor tem para nos ensinar essa manhã, Pai. A palavra do Senhor é viva, é eficaz, ela nos educa, ela nos orienta, ela nos mostra o caminho, ela nos ensina a sermos pessoas melhores e mais agradáveis ao Senhor. Por isso, nessa manhã, Senhor Deus, do jeito que nós estamos, nós queremos nos colocar na presença do Senhor, agradecidos, gratos, porque o Senhor é conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez na presença do Senhor, com saúde, no domingo de manhã, para glorificarmos o nome do Senhor. Seja conosco nessa manhã, seja conosco nessa semana que se inicia, que o Espírito Santo do Senhor possa ser nosso grande conselheiro, nosso grande companheiro. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar a nossa aula. Vamos falar sobre a dinâmica da santificação. Nosso texto base é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Uma ordem, uma ordenança de Deus para nós, os salvos em Cristo Jesus. Sede santos, porque eu sou santo.
Lá em Isaías 6,3, nós conhecemos um pouquinho do caráter de Deus, que é santo, santo, santo. Lá diz assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6,3. Então, nosso Deus, ele é santo. E nós temos que ser santos como ele nos ordenou. Sede santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? O teólogo R.C. Sproul, ele tem um livro com esse título, ó, Deus é santo. Como posso me aproximar dele? A única forma que nós temos de nos aproximarmos de Deus é sendo santo como ele é santo. Se não for assim, nós não vamos suportar estarmos face a face com Deus. Toda igreja reformada, ela tem uma ordem de salvação. O que significa ser uma ordem de salvação? Ela é um plano de salvação para educar a sua igreja conforme a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O plano de salvação na teologia calvinista, da qual a nossa igreja segue, não é muito diferente do que de qualquer outro plano de salvação. O que é que nós acreditamos? Acreditamos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está lá em Romanos 3:23. E que por isso o homem precisa de salvação. A salvação do homem não parte dele mesmo, mas parte de Deus para o homem. Pois acreditamos que uma vez que o homem está dominado pelo pecado e separado de Deus, somente Deus pode nos resgatar. Isso é que nós, presbiterianos, que temos uma teologia da linha calvinista, de João Calvino, acreditamos. Segundo, está também na nossa Bíblia Sagrada. O que está na Bíblia é o que nós acreditamos. Então, Calvino seguiu na sua teologia o que a palavra de Deus ensina. E nós acreditamos como ele nessa mesma linha, né, da palavra de Deus. A diferença mais básica da soteriologia, quer dizer, salvação calvinista, para outras correntes, como arminiana e molinista, é que no sistema calvinista a salvação é monergística. Isso significa que Deus regenera o homem antes do homem aceitar a Cristo. Isto é, primeiro Deus o aceita, e para Deus o aceitar, Deus o torna aceitável. E tornando ele aceitável, o homem assim o aceita de volta. Ou seja, nós escolhemos a Cristo porque ele nos escolheu primeiro. Amém, irmãos? Todos pensam assim? Que nós escolhemos a Cristo porque ele nos escolheu primeiro, que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro, que nós somos salvos porque Deus nos escolheu primeiro. Para entendermos melhor, podemos expor a Ordo Salutis, quer dizer, Ordem da Salvação em latim, calvinista, que é assim. Como é que nós, da linha calvinista, né, entendemos essa ordem da salvação? Primeiro, nós selecionamos na eleição. Deus elege o homem elege o homem antes da fundação do mundo. Quer dizer, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Depois que nós temos o chamado do Evangelho, é a pregação do Evangelho. E esse Evangelho é para todos. Nós temos esse chamado de pregar a palavra de Deus a todos, a toda criatura, até os confins da terra. Terceiro, nós acreditamos na regeneração, através do chamado eficaz. Uma vez que o homem natural não pode sequer entender o Evangelho, ele não pode escolher a Deus se Deus não o regenerar antes. Então, se nós não temos condições nenhuma de entendermos o Evangelho, Deus tem que nos regenerar antes para que nós possamos compreender o Evangelho e disseminar o que nós aprendemos.
Quarto, nós acreditamos na conversão, no arrependimento e fé. Esse ato acontece de forma simultânea. Depois do homem entender o Evangelho, nele é gerado a fé e o arrependimento. Nós acreditamos também na justificação. Deus torna o homem justo, imputando-lhe a justiça de Cristo. Nós acreditamos na adoção, ato de se tornar filho de Deus. E nós acreditamos na santificação, santificação progressiva, que é o assunto principal. É aqui nessa sequência que a santificação está na ordem da salvação. A santificação é um dos itens que leva à salvação. A santificação progressiva é a consequência necessária da regeneração, uma vez que somos eleitos para a santificação, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso está lá em Efésios 1:4. Isso é, não somos escolhidos por Deus porque somos santos, mas somos santos porque fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Santos são pessoas separadas por Deus para serem salvas por Cristo Jesus. Então nós somos santos, somos chamados para sermos santos e temos uma santificação progressiva, cada dia mais parecido com Jesus Cristo. É isso que o salvo em Cristo Jesus tem que observar, se ele está tendo essa santificação progressiva em sua vida. O oitavo elemento é perseverança dos santos. O crente verdadeiramente regenerado não pode cair, O crente verdadeiramente regenerado não pode cair mais, pois se Deus escolhe desde antes de nós nascermos, então se alguém perder a salvação, Deus seria falível. Quer dizer, Deus cometeria um erro, o que é absurdo. Deus não erra. Lá em 1 João 2,19 diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós, isso é, que saiu de nós é porque nunca foi de nós. Então, aqueles verdadeiramente salvos, eles serão perseverantes, eles não cairão da fé, eles não perderão a salvação. E por último, a glorificação. Nosso estado de glória no céu, em que nos livraremos do corpo corrupto e estaremos com o corpo incorrupto, assim como o de Cristo ressuscitado. 1 Coríntios 15. Glória a Deus, irmãos. Sabemos que esses são os passos da salvação em Cristo Jesus. Então, hoje, o nosso principal foco vai ser na santificação, que é o 7º passo. Mas o que é uma santificação? É o caminho que o homem segue em direção à cruz, em direção à porta estreita, em direção a Deus. Isso chama santificação. É um dia após o outro, mas com aquele objetivo, com aquele propósito, trilhar em direção a Cristo. Sermos cada dia mais parecidos com Cristo, imitadores de Cristo. A santificação, ela é um imperativo, ela é uma ordem de Deus, um elemento imprescindível na caminhada cristã. Por isso, entre os eventos da ordem da salvação, ela é um elemento pétreo, fundamental. O povo de Deus deve ser santo e obediente ao Senhor. Então, é uma ordem de Deus que nós temos que cumprir. Nós temos que procurarmos, dia após dia, sermos santos. Temos uma santificação progressiva. Cada dia melhor, cada dia mais parecido com Cristo. Nós temos que nos permitir
sermos vasos nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus. Deixar que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalhem em nós, nos molde, para que nós sejamos aqui na terra vasos de honra e quando chegarmos na glória, sermos vasos que Deus vai usar para ornar o céu, né? A glória. Não vamos chegar lá vasos de desonra, vamos ser vasos de honra nas mãos do Senhor. Lá em Romanos 8:29 diz: porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos primogênito entre muitos irmãos, né? Santificação como obra de Deus. A santificação, ela é obra de Deus, ela não é obra de homens. O homem por si só, né, caminharia para a perdição eterna, para a morte eterna, né? Perdição eterna lá no inferno com Satanás, né? Lá em 2 Coríntios 7:1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Então, nós temos que procurar nos purificar dia a dia, porque enquanto nós estamos na carne, nós estamos impuros, nós cometemos pecados, nós pensamos coisas que entristecem o Espírito Santo, né? Nós não somos pessoas perfeitas, mas nós somos santos, como Deus é santo, nós somos separados por Ele, nós fomos escolhidos por Ele, nós pertencemos a Ele, nós somos selados com o selo do Espírito Santo. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que observar, nós temos que procurar não nos contaminarmos. Vamos nos contaminar? Vamos! Mas nós temos que nos cuidar, nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que pedir orientação do Espírito Santo e ouvir o que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo para sermos pessoas santificadas dia a dia. Amém, irmãos? Todos concordam que se a gente orar, vigiar, a gente consegue se esquivar de muitos imundícia da carne que o mundo joga na gente o tempo todo? Nós estamos no mundo, o mundo é sujo, o mundo é mau, o mundo é corrupto, mas nós temos que fazermos a diferença. Como nós já estudamos, nós temos que ser sal, nós temos que ser luz, nós temos que fazer diferença nesse mundo de treva, nós temos que brilhar, nós temos que direcionar pessoas para Jesus, igual nós vimos lá o rapaz caminhando em direção à luz, à cruz de Cristo. Nós temos também que levar sabor para a vida dessas pessoas, e sabor é a palavra de Deus, que tempera, que cura dor, que dá direção, né? E Deus também livra. Quantas pessoas às vezes estão chorando porque perderam uma coisa que gostavam muito, mas daqui a pouco elas vão perceber que foi livramento de Deus, né? E somente com a orientação do Espírito Santo, não nos entregando as coisas que o mundo nos dá e nos toma, não é? Que às vezes aquilo não é o que Deus queria para a gente, e a gente chora, né? Então vamos prestar atenção, vamos orar, vamos ouvir, deixar o Espírito Santo de Deus falar conosco e vamos ouvir o que Ele está dizendo e atendê-lo. Amém? Deus é santo por sua natureza. Lá em Apocalipse 4:8 diz o seguinte: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então Deus já é por sua natureza santo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Fomos corrompidos pelo pecado, mas a partir do momento que nós fomos separados, que nós nos tornamos santos como Deus é santo, nós temos que procurar vivermos em santificação. Santificação progressiva,
dia após dia, um dia melhor do que o outro. A obra do Espírito Santo na santificação. Nós sabemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o mesmo, tem o mesmo poder, tem a mesma glória, tem a mesma essência, né? Mas o Espírito Santo, ele foi destinado para cuidar da nossa santificação. É claro que Deus Pai e Jesus Cristo também nos ajuda, também nos prepara, mas o Espírito Santo, por isso que ele se chama Espírito Santo, é o Deus que cuida da nossa santificação. A partir do momento que eu creio em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em mim. E a partir desse momento eu passo a viver uma vida diferenciada, em novidade. É o que a gente precisa, para nós podermos enxergar as coisas de Deus como elas realmente são. A gente vê Deus em todas as coisas, em todos os momentos em nossa vida, na boa e na ruim situação, que às vezes é boa ou ruim aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus ela é diferente, né? Então vamos ouvir o Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor não só destrói o pecado, mas realiza também uma santificação e divinização do homem. Deus nos escolheu, diz Paulo, desde o princípio para a salvação, pela ação santificadora do Espírito e pela fé que vem da verdade. Isso está lá na nossa Bíblia, 2 Tessalonicenses 2,13. Então, o Espírito Santo de Deus é que vai, a partir do momento que Deus nos escolheu, cuidar da nossa santificação, nos orientarmos para que nós nos santifiquemos progressivamente. Lá em 2 Tessalonicenses 2, 13, 14 disse: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Palavra do Senhor. Como o Espírito Santo age? Ele age através da oração. Nós não sabemos orar direito. Nós pedimos aquilo que às vezes a gente quer, mas nós não sabemos se aquilo que a gente quer é o melhor para nós, porque Deus nos conhece desde o ventre de nossas mães, e Ele sabe até onde nós vamos chegar, até quando vamos ficar aqui nesse mundo, e quando é que nós vamos voltar para Ele, quando é que nós vamos voltar para a glória. Então, quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus que está em nós, que conhece a vontade de Deus e conhece as nossas, Ele modifica a nossa oração, Ele melhora a nossa oração, Ele nos ensina a orar, e é através dele que nós alcançamos as bênçãos, do jeito que elas foram sonhadas por Deus, do jeito que Deus quer que ela seja em nossa vida, para que nós realmente sejamos santificados, para que aquilo que Deus nos dá, aquilo que nós queremos faça diferença, né? Santifique a nossa vida, seja uma coisa que venha para a edificação espiritual, né? E é o Espírito Santo também que dá o convencimento. Quando nós vamos levar o Evangelho, que é missão nossa, a pessoas que ainda não conhecem a Cristo, é o Espírito Santo que age e convence a pessoa a crer, a ter fé. Foi o Espírito Santo que nos convenceu quando nós ouvimos de Jesus, quando Deus nos escolheu, quando Deus nos separou, foi o Espírito Santo que nos convenceu de que aquela era a verdadeira palavra do Senhor, que aquela era a verdade que nos daria vida eterna com Deus. É o Espírito Santo quem convence. Se eu levo o Evangelho a toda criatura, conforme o mandamento de Deus, mandamento de Jesus, né? Meu trabalho não é em vão, porque aqueles os quais
o Pai enviar a Jesus, o Espírito Santo de Deus vai abraçar, vai convencer e vai direcionar para a salvação eterna com Deus. Ele traz o convencimento. E é também o Espírito Santo que produz os bons frutos em nós, o amor, a paciência, né, a bondade, a misericórdia, a benignidade, e todos os outros frutos do Espírito, né, mansidão, não é? Se não fosse o Espírito Santo, esses frutos não estariam em nós. Nós não teríamos esses frutos e esses frutos não seriam distribuídos. É através desses frutos, irmãos, que eu ajo com amor, que eu consigo amar o próximo como Jesus me ama, amar o próximo como a mim mesmo. Né? Esses frutos do Espírito Santo é que me faz ser uma pessoa agradável a Deus, uma pessoa com o coração quebrantado, porque o nosso coração é corrupto, nosso coração era desumano, mas através dos frutos do Espírito Santo gerado em nós, através do Espírito Santo de Deus, que é Deus e que habita em mim, é que eu consigo ser uma pessoa agradável a Deus, caminhando dia a dia em santificação, em direção ao Pai, a vida eterna com Deus. Maravilha, glória a Deus por esse privilégio, por sermos, você, né, sermos pessoas separadas, santas, orientadas, convencidas, produzindo frutos e sabendo orar, sabendo pedir através do Espírito Santo de Deus que age em nós. Amém, irmãos? A santificação também é uma responsabilidade humana. Defendemos que somos salvos por Cristo Jesus e que jamais perderemos a salvação. Lá em João 10, 28, 30 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus aqui está afirmando que Ele nos dá a vida eterna, que não vou perecer e que ninguém pode tirar isso porque eu estou nas mãos dEle. Ninguém pode nos tirar das mãos dEle. Glória a Deus, né? E Ele está dizendo que Ele e o Pai são um, eles são Deus, né? Em poder, em glória, né? Em essência, não é isso? E o Espírito Santo também é Deus, através da Trindade Santa. Lá em Filipenses 1,6 disse: estou plenamente certo, é Paulo nos dizendo, né? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uma vez salvos, salvo até a vida eterna com Cristo Jesus. Mas Deus nos deu uma ordem, falou que nós temos que ser santos. Né? Então, aquele que afirma ser salvo, mas flerta com o pecado, que não luta contra a tentação, que não procura ser cada vez mais parecido com Cristo, precisa questionar seriamente a sua salvação. Infelizmente, irmãos, tem muita gente que se auto-engana. Eu tenho que observar a minha vida, a minha postura, a minha conduta, desde que eu acordo de manhã até a hora que eu vou me deitar. Né? Como é que está a minha comunhão com Deus? Quanto desse tempo eu passo observando as coisas de Deus, preocupado com a minha santificação? Eu oro, eu leio a palavra do Senhor, eu procuro fazer boas obras, porque eu tenho fé em Cristo Jesus. Eu procuro, durante o dia, em alguns momentos, né, parar, pensar, analisar e agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo. Eu ouço o Espírito Santo de Deus falar comigo, eu sigo as orientações do Espírito Santo,
Ou eu estou me enganando? Ou eu estou seguindo o ritmo do mundo? Deus para mim é só na hora da necessidade, é só na hora da dor. Né? Quando eu estou bem, eu não estou nem um pouco preocupado. Eu frequento lugares que o Espírito Santo de Deus se envergonha de estar lá comigo. Eu faço coisas diante de Deus, diante do Espírito Santo de Deus, que ele vai ficar entristecido e envergonhado com a minha postura. Temos que tomar cuidado, irmãos, porque o verdadeiro santo, o verdadeiro separado, ele não faz essas coisas. Né? Ele procura fazer o que é agradável a Deus. Ele procura se alimentar da palavra de Deus. E ele procura seguir as orientações do Espírito Santo de Deus. Porque para ser salvo, toda salvação ela tem um propósito. Né? Em Efésios 1, 4, 5, Paulo diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse era o propósito de Deus, me separar para a salvação, me separar para a santificação. E lá em Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos, conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Né? Eu estou agindo assim, esses propósitos de Deus encaixam na minha vida, né? Eu sou uma pessoa realmente salva. Postura da salvação. Os salvos também ele tem uma postura. Né? Lá em Levítico 11, versículos 44 e 45 diz: eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Deus nos tem promessas para nós, para a nossa vida. Mas Ele quer que nós nos consagremos a Ele, que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Essa é a postura do salvo. Procurar se santificar. Não se misturar com o mundo, não deixar que as coisas do mundo os façam, os tirem essa postura, a postura de um salvo, de um eleito de Deus, de uma pessoa que vai viver uma vida eterna na presença do Senhor, em glória, em júbilo. Amém? Lá em Romanos 6, 18 e 22 diz: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Coisa linda, né? Então, agora que nós somos libertados do pecado, Deus já nos escolheu, Jesus já morreu por nós, Jesus já nos justificou, o Espírito Santo de Deus já habita em nós já somos libertados do pecado, nós somos agora bem direcionados, nós temos todas as ferramentas para sermos cada dia mais agradáveis a Deus, sermos santificados.
irmos nos santificando dia a dia para chegarmos aprovados, diplomados, selados e vestes brancas na presença de Deus e principalmente viver com Ele uma vida eterna. Amém, irmãos? Essa foi a aula de hoje sobre a santificação. E é um assunto que nós temos que orar muito, que nós temos que pedir muito ao Espírito Santo de Deus que abra a nossa mente, que clareie para a gente, que nos oriente para que nós não pequemos, para que nós não andemos de ré, vamos dizer assim, né? Vamos andar para frente, dia após dia, em direção à luz que é a cruz de Cristo, em direção à vida eterna com Deus. Vamos ser pessoas melhores, vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos orientar, né? Não vamos ficar perdendo tempo com coisas mundanas, brigando por causa de coisas que não edificam, criando confusão. Vamos ser semeadores da palavra de Deus, vamos ser luz, vamos ser sal, vamos fazer a diferença, vamos orar mais, vamos orar pelos irmãos, vamos conversar com os irmãos, né? Vamos procurar saber o que o irmão necessita na sua parte espiritual. Vamos deixar que os frutos do Espírito Santo de Deus, né, cresçam, frutifiquem em nós, né? Porque somente assim vamos ser santos como Deus nos ordena, né? Santos, 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 porque Deus é santo. E é assim que Ele quer que nós sejamos. Amém? E então a nossa aula termina por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e convidá-los para estarmos à noite nesse mesmo canal, assistindo ao culto de consagração, culto de adoração, quer dizer, todo culto já é adoração a Deus, né? Então, culto que nós prestaremos a Deus com nossas vidas. Vamos nos colocar diante de Deus, irmão, do jeito que nós estamos. Se estamos felizes, se estamos tristes, se estamos com saúde, se estamos doentes, se estamos santificados, ou se estamos presos pelo pecado. Vamos nos colocar diante do Senhor. Somente o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor pode nos libertar. Tenha, Senhor Deus, tenha o Espírito Santo como seu maior psicólogo, uma pessoa com a qual vocês podem conversar, porque somente Ele leva nossas súplicas diante de Deus, de forma que a bênção, o livramento, a libertação, a cura venha para nós conforme Deus quer. Amém? Fiquem com Deus e até a noite.